de matriz antissimétrica. Como eu venho falando em todos os meus vídeos, né, definição não se discute. Não tem aquela pergunta, por que é assim? É porque é. Porque é. Certo? Então, definição não se discute. Então, o que é uma matriz antissimétrica, né? Até em inglês, né, é a chamada skew symmetric. Skew symmetric matrix. Ok. Eu vou dar novamente um exemplo numérico e depois eu coloco o termo geral, o termo genérico. Olha só, matriz quadrada, certo? Eu vou colocar aqui 0, 0, 0. Vou pegar uma matriz 3 por 3, tá? Então, olha só, aqui eu vou colocar menos 1, aqui mais 1, aqui 7, né? Aqui menos 7, aqui 2, aqui, no caso, né, vou colocar esse 0 aqui, ó, e aqui menos 2. O que vocês estão vendo aqui? Olha só, os elementos da matriz diagonal são todos nulos. Fora da diagonal, eu tenho os números simétricos. Atenção, né? Matemática básica, onde estão gravados vários vídeos meus. Tá? O que é o número simétrico de um outro? É aquele que a soma dá sempre 0. Por exemplo, vou dar um aqui. 7 mais menos 7 é igual a 0. Esses dois números são chamados de números simétricos. Então, olha só. A minha matriz antissimétrica, ela é constituída de vários elementos simétricos. Olha que confusão danada. Olha só, basta você trocar os sinais, tá? Então essa aqui eu vou chamar matriz A. Aqui é 3, né? Sempre matriz quadrada. 3 por 3, tá? Vamos escrever isso aqui na forma genérica? Olha aqui, o termo genérico A e J. Olha que interessante. Vai ser igual a menos AJI. Isso aqui quer dizer que um tem sinal contrário ao outro. Atenção aqui, atenção aqui. Menos AJI não quer dizer que o AJI seja negativo, tá? Porque tem um menos antes. Por exemplo, suponha que A 2 seja igual a menos 5. O A21 é igual a menos 5, que é igual a mais 5. Entendeu? Isso aqui quer dizer, esse menos quer dizer que o sinal desse é contrário ao sinal desse. Certo? Professor, essa aqui é a definição. Acabou. E como é que tem 0 na diagonal? É muito fácil. Olha só. Eu vou escrever assim, ó, A11. Aqui eu vou escrever menos A11. Né? Fazendo I igual a 1, J igual a 1. J igual a 1, igual a 1. Como é que um número pode ser o simétrico de um outro, tá? No caso dele mesmo. Olha só que interessante. Aqui, suponha que aqui eu tenho 7. Vou colocar 10, pronto, 10. Aqui eu tenho menos 10. Isso aqui é impossível, né? É impossível você ter um número igual ao negativo dele mesmo. É impossível você ter, né? Como é que menos 10 pode ser igual a 10? Como é que menos 1000 pode ser igual a 1000? Como é que 1000 pode ser igual a menos 1000? Não existe. Só numa situação em que ambos seja igual a 0. Porque 0 é um número neutro. 0 não é positivo, nem tampouco negativo. Né? Então você tem os números negativos, tem os números positivos e tem o 0. O 0 é neutro. Né? Você não tem mais 0 ou menos 0. Então a única forma do I ser igual a J,
A única forma dessa definição prevalecer é que os elementos da diagonal sejam nulos. Por isso que é igual a zero. Isso é a matriz antissimétrica. Tá claro? E a definição está aqui, ó. Até vou jogar aqui, ó. Tá aqui. Certo? Novamente vou repetir. Por exemplo, A22 igual a menos A22, pelo amor de Deus, né? Aqui I igual a J igual a 2. É impossível, né? Só vai ser possível se o A22 for nulo. Olha o A22 aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é o A11, né? A11. Aqui é o A22. E aqui, né? É o A33. Então, matriz simétrica. Né? Os elementos, repara, correspondentes, por exemplo, a AJI e a IJ possuem sinais simétricos. Olha a confusão, isto é, sinais opostos. Aqui, menos 7 mais 7, 2 menos 2. E os termos da diagonal principal, né, no caso da diagonal, são nulos. Está bem claro que é matriz. A definição está aqui, eu não preciso dizer mais nada. Mais nada. Para I diferente de J ou para I igual a J, está geral aqui. Está bem claro isso aí? Bom, agora vou pegar um outro tipo de matriz antissimétrica, tá? Um outro tipo de matriz. Olha que interessante. Nós temos, recapitulando, né? Nós vimos matriz quadrada, né? Diagonal, identidade, matriz simétrica, matriz antissimétrica. Agora percebe só uma coisa, eu vou escrever, tá? Vou até apagar aqui, um outro tipo de matriz quadrada. Olha só. Vou pegar essa matriz aqui, 3 por 3. Vou pegar aqui 1, 2 e 5. Tá? Aqui eu vou colocar 0, 0 e 0. Aqui eu vou colocar menos 3, 4 e 2. Olha que interessante, o nome da matriz, olha só. Repara, se eu pegar essa linha diagonal aqui, estão vendo? Tudo que está para cima é nulo. E os que está para baixo é diferente de zero. Pode ter um zero aqui, não tem problema, mas não pode ter todos, né? É que nem aquele exemplo que eu dei da matriz diagonal, né? Na matriz diagonal, só recapitulando rapidamente, né? Você pode ter na matriz diagonal 0, 0 e menos 5, né? Aqui tudo zero, ó, tudo zero. Ó. Continua sendo uma matriz diagonal, porque tem um aqui diferente de zero. Certo? Os elementos da diagonal, né? Basta que um seja diferente de zero, que continua sendo matriz diagonal. Porque não pode ter os 3 nulos. E fora da diagonal é zero. É só para recapitular. Ó. Então, nessa matriz aqui, né? Lembra, atenção aqui, lembra um triângulo aqui, ó. Tá vendo aqui? Um triângulo inferior, certo? Para cima é nulo e para aqui é diferente de zero. Pô, atenção, pode ter um zero aqui, aqui não pode ter zero, certo? Então essa matriz, né, no caso, né, matriz quadrada, 3 por 3, né, é uma matriz triangular inferior. Vamos dar um exemplo? Olha que interessante. A e J igual a zero quando, olha só que interessante. Essa linha aqui, né, é a primeira linha, certo? Esse elemento aqui, eu vou escrever aqui só para vocês verem claramente, tá? Esse aqui é meu elemento A12. Esse aqui é meu elemento A13, né? A13. E esse elemento é o elemento A23. Repara só uma coisa. Aqui, ó, são os meus Is, tá vendo aqui, ó? Aqui são os meus Is. Repara só, ela vai ser nula, tá? Quando I for menor que J. Meu Deus, é só olhar, né?
Então A e J igual a 0 para I menor do que J. Certo? É bem claro, né? Certo? Quer dizer, quando o I for menor que J, aqui para baixo é meu triângulo, para cima é o triângulo nulo. Certo? Então é triangular inferior. Evidentemente, né, que eu poderia escrever, né, que A e J diferente de 0, né, quando o I for maior que J, né, também. É a mesma defesa, a mesma coisa. Por exemplo, esse número aqui, ó, esse elemento aqui, né, esse elemento aqui, é o elemento A, né, terceira linha, primeira coluna aqui. O I é maior do que J, né? Isso aqui é I, isso aqui é J. Eu poderia escrever o contrário, né? A e J diferente de 0, para I maior ou igual. Atenção, tá vendo aqui, ó? Vou escrever aqui, ó. Ou. Né? É uma coisa ou a outra. A e J diferente de 0, quando o I for menor ou igual a J, né? Que pode ser igual também, né? Aqui, ó. Pega esse termo aqui, por exemplo, né? Aqui. Ó. Aqui o I igual a J, né? Certo? O A e J é diferente de 0. Certo? Aqui, ó. A, 2, esse termo aqui. Tá bem claro? Tudo que eu falei, né, para diagonal, para triangular inferior, vai ser válida, né, para triangular superior. Né? Triangular superior, o triângulo dos números, né, vão ficar em cima, por definição. Então eu vou ter aqui, ó. Eu vou escrever até, tá, uma 4x4, por exemplo. 1, 3, 5 e 7, tá? Aqui, ó, eu vou encher tudo de 0 aqui, ó. Aqui, 0, 0, 0. E aqui eu vou colocar números. Pode ter alguns zeros aqui, não tem problema nenhum. 1, menos 1, 2, menos 4, 5, menos 1, menos 3. Tá? Aqui eu vou colocar o 7 aqui embaixo. Certo? Repara só, isso aqui é uma matriz 4x4. Né? 4 linhas, 4 colunas. Matriz, né, triangular, né, superior. É só olhar, Olha só, aqui eu posso fazer o seguinte, ó. No caso, para I, ó, A e J. Diferente de 0, né, quando o meu I for menor ou igual a J. Vamos ver aqui, vamos ver. Suponha que eu escrevesse isso aqui. Eu estou estudando, tá, num livro, tá? Ele não coloca número, não coloca nada. Ele bota isso aqui. Eu vou checar para ver se a definição dele é coerente. Tá? Então eu vou pegar um termo qualquer aqui, um elemento qualquer aqui. Por exemplo, esse elemento aqui, ó. Esse elemento, ele está na primeira linha, certo? Terceira coluna, ó, terceira coluna. O que acontece? O I dele é menor que J, né? E é diferente de 0, certo? Agora, eu vou pegar, por exemplo, esse termo aqui, ó. Esse termo da minha diagonal. Vamos lá. Esse termo está na terceira linha, na terceira coluna, né? Então, é o meu elemento A, 3, 3. Né? Ele é diferente de 0, né? Ele é igual a 5. Né? Então, ó, A, 3, 3, olha lá, I menor ou igual, tá vendo aqui o igual aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tá? Então, ó, na definição entra o igual. Aqui, ó, o I igual a J, olha lá, diferente de 0. Certo? Então, essa é a matriz antissimétrica, no caso, desculpe, matriz triangular superior. Tá claro? Bem claro isso aí, tá? Isso aqui é uma matriz 4x4. Só relembrando rapidamente, relembrando. Quando você tem a tua matriz identidade, né, tem um símbolo especial para ela. Por exemplo, se eu tiver uma matriz assim, identidade, só recordando, importante. Por exemplo, quando eu tenho uma matriz de identidade assim, ó, 1, 1, 0, 0, eu costumo chamar, essa matriz não é 2 por 2? Costuma chamar essa matriz de I2.
Porque em inglês também é identity, com I. Se eu tiver, né, uma matriz 3 por 3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Isso aqui é a matriz I3. Se eu tiver uma matriz N por N, né, o que eu vou ter? Certo? Eu vou ter aqui IN. Tá? Eu vou ter N linhas com N colunas. Tá bem claro? Só para recordar isso aí. Bom, agora, de propósito, por falar em matriz de identidade, nós vamos furtar algo lá da matemática básica. Olha só. Alguém chega, né, no ensino fundamental e fala assim: defina simétrico de um número. Não tem nada a ver com matriz. Olha só. No caso, simétrico de um número A é o número que somado a menos A dá 0. Esse aqui, por exemplo, se for menos 8, né, mais menos 8, né? Isso aqui menos com menos dá mais, né? Menos 8 com mais, isso aqui vira mais 8, né? Mais 8, né? Isso aqui é igual a 0. Então esses dois números são simétricos, né? O A não quer dizer positivo, A é menos 8. O menos A vai ser mais 8. A soma tem que dar 0. Isso é definição de números simétricos. Nada a ver com matrizes, hein? Nada a ver. Agora, olha só. Inverso de um número. O que é o inverso de um número A? É o número que multiplicado por A vai dar sempre 1. Isso aqui é o inverso de um número. Essa é a definição. Isso lá do ensino fundamental. Atenção, nada tem a ver com matrizes. Tá? Vão lá nos meus 400 vídeos, né? Certo? No YouTube, tá? Canal Fialho Thompson, vê lá, matemática básica, tem lá vários exercícios com simétrica, inversa, etc. Isso aqui é número, tá? Por exemplo, qual o inverso de 1/3? É um número que multiplicado por 1/3 dá 1. Só pode ser 3 sobre 1, né? Certo? Por isso que o inverso de uma fração, você troca o numerador pelo denominador. Por exemplo, qual o inverso de menos 2/3? Ó, é o número que multiplicado por menos 2/3 vai dar 1. Aqui tem que ser um número negativo, né? Porque menos vezes menos dá mais. Então tem que ser mais 3/2. Por quê? Menos 2/3 vezes, né, 3/2. Ó, eu simplifico, no caso, né? Perdão. Menos 3/2. Ó. Porque menos, como eu falei, né? Tem que ser mais, tá? Então, olha só. Isso aqui, ó, menos vezes menos, dá mais, tá ótimo. Aqui é mais, ó. Agora tem que dar 1, né? Ó, eu cancelo o 2 com 2 e o 3 com 3. Né? Dá 1 em cima e 1 em cima. Então, mais 1. Certo o que é o inverso de um número? Bom, por isso que o inverso de 0 não existe. Né? Porque 1 dividido por 0, né? Você vem aqui e fala assim, ó, 0 vezes um número tem que dar 1. Tá? Aí aqui você coloca, né? 1 sobre 0, né? Isso aqui não existe, né? Só pegar a calculadora, né? E botar assim, 5 dividido por 0, isso não existe. Isso nós falamos também lá na matemática base, na matemática fundamental, certo? No estudo de frações. Agora é o seguinte, quem desenvolveu essa parte matricial furtou a ideia de inversa de uma matriz. Olha só. Primeiro, matriz tem que ser quadrada. Nós estamos, né, no item 2 romanos. Só olhar a aula anterior e ver lá, 2 romanos, quadrada. Então, ó, inverso de uma matriz. Inverso de uma matriz A.
Eu coloco o A aqui, coloco a matriz aqui, tem que dar a matriz de identidade. Essa interrogação aqui é chamada, boto menos 1 aqui, ó, é chamada de matriz inversa. Por que esse menos 1? Também é extraído lá na matemática no curso fundamental. Aqui, ó, 2 vezes 2 elevado a menos 1 é 2 vezes 1 meio, né? Aqui, ó, 2 a menos 1 é 1 meio. 2 a menos 3 é 1 sobre 2 elevado a 3, que é igual a 1 oitavo, né? Recapitulando rapidamente. Então eles pegaram esse menos 1 aqui, ó, e jogaram aqui, mas não tem nada, isso aqui não é número, atenção, isso aqui não é número, tá? A definição é essa. Qual é a inversa da matriz A? É uma outra matriz que multiplicada pela matriz A dá matriz de identidade. Professor, nós ainda não vimos, né, nem soma nem produto de matrizes. Calma, nós vamos ver isso lá na frente, tá? Não caiam na inocência, atenção, não caiam na inocência, já que nós furtamos, né, trouxemos da matemática básica a noção de matriz inversa. Por exemplo, eu dou a matriz A aqui, né? Por exemplo, 2, 1, 4, menos 2. Ah, professor, a matriz inversa, né? Eu faço assim, ó. 1 meio, vou colocar até aqui 1/3, pronto. Ó. 1 meio, 3, que é o inverso de 3, 1/4 e menos 1 meio, né? Porque aqui é 2 sobre 1. Ó. Você faz assim, ó, ó. Dá um risco aqui e um risco aqui, tá? Cuidado. Então, lembrar da matriz oposta? Oposta de A é menos A. Eu vou em cada elemento de A e troco o sinal. A inversa da matriz, pelo amor dos meus filhinhos, dos meus netinhos, né, hoje, tá? Não façam isso. Não peguem cada elemento e achem o inverso deles. Não façam isso, tá? Nós vamos ver, depois nós aprendemos multiplicar, né, matrizes e somar matrizes, nós vamos aprender a buscar, né, as matrizes inversas. Tá bem claro? Então essa a ideia aqui. Nós vamos parar por aqui, tá? Então nós vimos todos os tipos de matrizes, tá? Matrizes retangulares, né? Algumas servem, as definições servem para matriz quadrada. Algumas definições, né, de matriz retangular servem, e de quadrada serve para retangular. Nem toda retangular serve para quadrada. Exemplo, vetor coluna, né, e vetor linha, certo? Isso é impossível você obter matriz quadrada. Já as matrizes quadradas, né, sem implicar em retangulares, né, são as matrizes simétricas, né, antissimétrica, diagonal, matriz de identidade, né, matriz triangular superior, triangular inferior e matriz inversa.